O filme de hoje é um dossiê sobre a toxicidade da ambição e a corrupção da alma humana, filmado como uma confissão emoldurada por sombras, traição e morte. E é também a melhor continuação da história do cinema. Tem boa concorrência, The Dark Knight é muito bom, Exterminador do Futuro 2 é muito bom, mas continua no topo como referência para uma parte 2 bem feita. E para muitos ainda supera o primeiro filme. Será que supera? Eu vou chegar lá. Quem patrocinou este vídeo foi o André Gomes, tem dedicatória, deixa eu ler, abre aspas que eu não gosto de errar nessa hora. Provavelmente eles nunca irão ver este vídeo, mas eu dedico ao Al Pacino e ao Robert De Niro. A partir do momento em que os vi nesta trilogia, passei a acompanhar suas carreiras e a sentir-me inspirado pela sua qualidade na performance. Obrigado por existirem neste mundo do cinema. Abraço, André Arraia Gomes. Realmente, difícil eles assistirem, mas eu gostei da dedicatória. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? I knew it was you, Fredo. Vamos lá. The Godfather Part 2, ou O Poderoso Chefão Parte 2. O filme intercala duas histórias que se refletem como dois lados de um espelho corrompido. De um lado, acompanhamos Vito, da infância difícil como imigrante à juventude cheia de ambição, construindo o legado da família Corleone. Do outro lado, vemos Michael incinerando esse legado consumido por paranoia, vingança e culpa. O Francis Ford Coppola dirige o filme como um antropólogo que está estudando uma bússola moral muito delicada. Ele coleta indícios dos personagens, mas sem jamais condená-los ou absolvê-los. Ele cria uma dualidade muito forte com os acontecimentos do primeiro filme. Os dois se espelham em muitos aspectos, mas com contextos opostos. Por exemplo, os dois filmes abrem com uma grande festa que intercala momentos de lazer com o Dom fazendo o seu trabalho. No primeiro filme, o Vito Corleone mostra muito poder durante essa sequência. Já no segundo filme, o Michael Corleone é fortemente desrespeitado. Ambos os filmes têm uma cena onde a porta se fecha. No primeiro, isso simboliza uma barreira no relacionamento dos dois. No segundo, já é uma ruptura total. As transições cruzadas são sensacionais, a montagem costura séculos sem jamais ficar confusa, os cortes alternativos têm uma rima muito boa, mais até que os do primeiro filme. O diretor usa um método operístico com muitas datas festivas utilizadas para profanar a sacralidade em seguida, mostrando como a família se autodevora nos momentos de glória. O diretor confia no tempo estendido, ele segura os planos até os atores esgotarem os seus gestos, deixando o silêncio ecoar. A audiência no Senado, por exemplo, é muito boa, é montada como um jogo de pôquer. Quanto mais silêncio o Michael faz, mais aumenta a tensão. A trilha do Nino Rota dessa vez opera como uma valsa tocada em tom menor, como se a memória do primeiro filme estivesse embriagada de melancolia. Já o tema do Vito é caloroso, quase folclórico, criando uma ironia mordaz nos momentos de violência. A cinematografia do Gordon Willis usa o âmbar envelhecido para Nova York dos anos 10 e tons de aço e petróleo para o início dos anos 60, espelhando o interior sombrio do Michael. O uso de subexposição faz com que os rostos emerjam das trevas, sugerindo que a identidade é algo forjado entre penumbras. Em Cuba, o filme mergulha em um laranja febril, como se a ilha fosse uma roleta em chamas. Os close-ups raramente centralizam os personagens, os rostos costumam estar fora do eixo, lembrando que nenhum personagem está inteiro. Os enquadramentos são como confissões involuntárias de almas fraturadas. O design de produção recria Little Italy com becos vivos de sarrafos e fitas, enquanto Lake Tahoe vira uma tumba de concreto e vidro. O contraste físico reforça a tese de que os
sonho americano é um palco móvel. Os cenários mudam, mas as raízes são as mesmas. O roteiro trabalha dois fantasmas, a promessa americana e o sangue familiar. O texto posiciona a lealdade como a mais volátil das moedas. Há muita deserção aqui. O Fredo, o Frank, a Kay, e as consequências são devastadoras. Os diálogos continuam cheios de ambiguidade e eu gosto muito disso. Os personagens raramente falam o que estão pensando, parece que eles estão sempre investigando, pescando, vendo o que o outro vai fazer, falando algo que você diz que pretende fazer, mas na verdade é só para saber a reação da outra pessoa. Os diálogos também funcionam como rachaduras por onde a segunda narrativa do filme infiltra suas dúvidas. É uma aula de estrutura espelhada. Entre os principais temas trabalhados aqui temos o poder hereditário como maldição e o capitalismo como um circo de violência. Tudo com uma culpabilidade religiosa que costura cada gota de sangue derramada. O Al Pacino interpreta o Michael como uma estátua que lentamente começa a trincar. Ele tem um olhar semi-aberto, quase não pisca. As desviadas de olhar dele são muito imponentes. Se ele der uma olhadinha para o lado, você sabe que tem alguma coisa acontecendo na cabeça dele que vai resultar na morte de alguém. Eu adoro a cena onde ele percebe que o Fredo é o traidor. Dá para ver um momento exato e é muito bom. A cena do beijo da morte, quando ele fala pro Fredo, eu sei que foi você, é muito impactante. Você vê a mistura de decepção, tristeza e raiva que ele tá sentindo. E o que deixa o finalzinho, aquele último plano, mais arrepiante ainda é o fato dele ainda estar usando a aliança. Então, toda aquela coisa de eu jamais vou deixar você levar meus filhos, eu vou usar todo o meu poder e tananã. Ele terminou sozinho e ainda tá pensando na ex-mulher. O personagem do Robert De Niro fala pouco, é desses que observam antes de agir. Ele tem um sorriso discreto, o personagem vê o poder como fruto de uma paciência calculada. E ele evoca o Marlon Brando sem imitá-lo. Tem uma hora que ele dá uma coçadinha assim, que é parecido, mas ele não tá imitando. O Robert Duvall carrega aquela tensão de quem percebeu que não cabe mais na mesa. Ele diz muito com o seu silêncio e sua voz aveludada é quase uma anestesia. Ele nos faz temer a doçura com seu veneno legalista. A Diane Keaton continua com poucas cenas para trabalhar. No começo ela só reclama com o Michael. Quando ela volta no final do filme, uau! É um raro momento onde a gente vê um close-up de choro e fúria. Quando ela fala pro Michael que abortou o filho dele de propósito, é a primeira fissura emocional que ele não consegue antecipar, e a reação dele é medonha. Um homem poderoso daqueles, completamente sem chão. Você fica assim, esse homem vai explodir. O que ele vai fazer com ela? O John Cazale volta a fazer o Fredo. Fredo. Ele representa uma versão semi-comovente da covardia e da incompetência humana. Ele tem um momento que condensa décadas de carência e rivalidade fraterna. Você até entende as frustrações do personagem, mas é tarde demais para ele. Aliás, eu vou deixar uma pergunta para os comentários. Vocês acham que o Fredo merecia morrer ou ele deveria ter sido perdoado? O Lee Strasberg faz o Hyman Roth. Que homem, que víbora, que homem perigoso. Ele é o mestre dos gestos metódicos e da respiração que comunica perigo e morte. O personagem te vende uma parceria, mas entrega uma armadilha. E o Michael V. Gazzo faz o Frank, um dos meus personagens preferidos do filme. É um velho soldado que mistura afeto paternal com impulsividade violenta. Eu adoro as pausas calculadas dele, principalmente na cena lá da investigação no Senado. Eu queria muito saber o que passou pela cabeça dele quando ele viu o irmão entrando. O irmão não precisou falar nada. É muito bom, na hora que ele vê o irmão entrando, ele fala, oh, uau. Aí ele muda totalmente a estratégia dele e nega tudo. É um bom exemplo de uma cena que retrata poder. Nada precisa ser dito, basta olhar para uma figura e falar, ei. O final é assombroso. O diretor articula um arco de desintegração moral em poucos minutos. Ele começa naquela mesa cheia de vida, todo mundo junto, ninguém traiu ninguém, ninguém morreu. É uma elegia às promessas de união familiar. O presságio começa com o Michael ficando sozinho na mesa, depois corta para o presente, onde todas aquelas promessas foram quebradas.
risadas. O riso coletivo dá lugar ao ruído do vento que ecoa a solidão ontológica do Michael. É um epitáfio visual arrepiante. É perfeito. Agora vamos abordar aquela velha pergunta. O filme é melhor que o primeiro? É muito difícil. O primeiro é uma fábula de ascensão e o segundo um poema de decomposição. Eu gosto mais da fotografia quente do primeiro, há um romantismo ainda possível ali. Já a frieza visual do segundo filme destrói o mito. O primeiro filme tem uma estrutura mais clássica, a introdução dos personagens durante a sequência do casamento é perfeita, a cena do hospital e a cena onde o Michael mata pela primeira vez são insuperáveis em relação à tensão, e o primeiro filme ainda tem um romance moral. O Michael ainda é um herói trágico que vira vilão. O segundo filme tem maior complexidade estrutural, ele trabalha duas narrativas sem tropeçar, maior profundidade psicológica. O Michael do segundo filme é um estudo clínico sobre moralidade, arrependimento, solidão, corrosão dos valores, etc. O escopo político do segundo filme é maior e melhor. Tem Senado, tem Cuba, tem geopolítica, até a palavra máfia é utilizada pela primeira vez. E o segundo filme toma um risco temático mais ousado. Ele chega à sua conclusão sem uma catarse para o protagonista. É uma questão de gosto, pessoal, não tem uma resposta errada. Eu fico com o primeiro filme porque eu gosto da presença do Marlon Brando, eu acho que dá um tchanzinho a mais, e eu gosto mais da história do primeiro. Essa divisão do segundo filme funciona, mas eu acho a história do Michael mais interessante do que o Vito jovem. O Poderoso Chefão Parte 2 é um filme monumental, lírico, sombrio e implacável que transforma poder em penitência. Expande a mitologia do original sem perder 1 milímetro de integridade artística. Nota... 16 anos depois, o Coppola revisitou esses personagens na parte 3, mas isso é assunto para outro vídeo. André, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.